Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson França, e nós estamos aqui prontos para mais uma aula de escola bíblica. Espero que você esteja bem, esteja conosco até o final desse vídeo e possa meditar juntamente conosco em tudo que vai ser falado aqui. Com certeza Deus tem algo para você até o final desse vídeo. Sou o pastor, não sei se mas vou falar de novo, né? Sou o pastor Geilson Francis, da Assembleia de Deus Vinde, sou professor de Escola Bíblica Dominical e nós vamos dar a lição hoje de número 10, né? Espírito, o âmago da vida humana. Falamos sobre a alma, falamos sobre o corpo e agora nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o espírito, né? E lembrando que o homem, ele é tripartite, né? Ou melhor dizendo, tricotômico, né? Dentro da teologia, tricotômico, ou seja, ele é dividido em corpo, alma e espírito. Dividido entre aspas, porque tudo isso faz parte da constituição do ser humano. O ser humano é tudo isso, certo? Então, não necessariamente o ser humano é alma, o ser humano é corpo, o ser humano é espírito. O ser humano é tudo isso. A gente tem que olhar de uma maneira holística para toda essa situação. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o espírito, né? Texto áureo diz o seguinte: peso da palavra de Deus sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que afunda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, 1. Lembrando que a gente vai ver, claro, né, como foi que foi constituído o ser humano. Como foi que aconteceu tudo isso, né? Nós temos lá em Gênesis como foi que aconteceu e a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 7, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, Zacarias 12, 1 e João 4, 24. Diz assim: Gênesis 2, né, como a gente falou, foi aonde tudo começou. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E Zacarias capítulo 12, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Que é o que faz referência ao Gênesis capítulo de número 2, né? Foi Deus, através do fôlego de vida, que fez o homem alma vivente. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição, estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos da sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa vida ou para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Muito bem. Então, vamos aqui para o nosso primeiro ponto, né? Que vai falar sobre o sopro divino, a concessão do espírito. E a partir desse momento foi que o homem se tornou alma vivente. O fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, né? O corpo humano estava inerte até receber o espírito, ou seja, não tinha vida nenhuma, não tinha fôlego de vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente, como a gente já viu em Gênesis capítulo 2, 7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais, né? Ajuntem-se, produzam. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual, soprado por Deus. A matéria recebeu o sopro de Deus e o sopro do Espírito e passou a ser alma vivente. Então a matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos a nossa comunhão com o Criador. Dentro da tricotomia, o espírito é essa parte material pela qual nós estabelecemos essa comunhão com o Criador. Então, a vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. A alma que nós estudamos, falamos sobre vontade, falamos sobre sentimentos, falamos sobre emoções, falamos sobre consciência e falamos sobre pensamento. Então, tudo isso é constituição da alma, que está muito atrelada ao Espírito. O Espírito é aquilo que nos constitui em comunhão, ou seja, nos
faz ter comunhão com Deus. O Espírito é aquilo que nos comunica com o Senhor, né? Então, a vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, se expressa por meio do corpo, né? Portanto, o Espírito é o âmago, é a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Muito bem. Então, sopro divino, continuando na concessão do Espírito, a singularidade do Espírito. A alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o Espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao Espírito e à alma. Jó capítulo 7, verso 11. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui, ó, Jó capítulo 7, verso 11. Portanto, não imprimirei a minha boca. Falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei da amargura da minha alma. Que fazendo exatamente essa clara distinção entre corpo, alma e espírito. E eu acho que existem textos que deixam isso mais claro e a gente vai ver aqui, né? Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas boas e más. Então, nesse contexto, como os outros, ruá, né, que é o termo grego para espírito, é representativo de dois elementos espirituais, né, Gênesis capítulo 47, Salmo, né, tem esses versículos que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó, Gênesis 45, 27, quando eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e quando viu os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Salmos 146, verso 4, sai-lhes o espírito e eles tornam pó. Naquele mesmo dia aparecem todos os seus desígnios. 1 Samuel capítulo 8, verso 12, deram-lhe um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E recobrou o fôlego, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Recobrou o fôlego. Em Gênesis, para a gente concluir, 35, 18. E saindo-lhes a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Muito bem. Beleza, Geilson. Então, nesse texto, como em outros, né, nós vemos o termo hebraico espírito representativo de 2 elementos espirituais. Então, da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, alma, é tomado como também por essa parte imaterial do homem. E aqui falando da singularidade, né, da alma e do espírito. Eles são mencionados como componentes imateriais distintos, porém, muitas vezes usados termos e palavras hebraicas, né, para se referirem a eles, tá? O sopro divino, a concessão do Espírito, a tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses e Hebreus 4,12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, porque eu acho que são os textos que mais a gente tem que mostra claramente essa divisão, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Espírito e alma e corpo, presta atenção, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Se o espírito é a mesma coisa que alma, por que o apóstolo ele escreve dessa forma, né, fazendo essa divisão? Mas mais claro do que isso é Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, alma e espírito, fazendo divisão, ó. Divisão, já tá, o texto já é claro, existe uma divisão. O texto é claro. Divisão da alma e do espírito, até a divisão. Né? Então, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, esses textos que eu acabei de ler mostram claramente que essa divisão ela é bem
clara, né, nas escrituras. Corpo, alma e espírito. A tricotomia é exatamente o que eu corroboro e que trago para mim e trabalho com isso, né? Eu sou psicanalista também, trabalho com psicanálise e sei que o ser humano tem alma e a alma ela tem suas características e tem as suas ferramentas para que a gente possa trabalhar com ele, para que a gente possa recuperar, por exemplo, pessoas que estão passando por sofrimentos emocionais. Nós temos a parte espiritual, onde a gente busca o Senhor, mas muitas vezes a gente confunde, a gente troca essas coisas e não entendemos e não compreendemos, e muitas vezes nós estamos tratando uma doença emocional da alma ou mental como se fosse algo espiritual, e a gente fica errando sempre. A igreja errou por muito tempo. Graças a Deus, a gente tem lições como essas hoje, né? Mas infelizmente, ainda por muitas igrejas aí, a gente vê pessoas se confundindo doenças da alma com problemas espirituais. E aí vai expulsar o demônio, aquele negócio todo, vai dizer que é macumba, o cara tá lá passando por a depressão, porque foi macumba. Não, pode até ter sido, mas naquele momento ali, aquela pessoa que está passando por aquela situação, ela está precisando que nós venhamos abençoá-la para que ela tenha alívio na alma e não no espírito. Mas a gente espiritualiza tudo, a gente não vamos fazer a oração que ela vai ficar boa e não fica. Não fica, não fica. Você pode orar 1000 vezes, não vai ficar boa. Você tem que tratar da alma. E a alma tem suas ferramentas próprias para que a gente venha tratar ela. A gente precisa entender isso, certo? Passando para frente, espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Existem pecados do espírito, do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, por exemplo, né? A gente estudou muito sobre essas questões, né, na nossa escola bíblica. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Então ele coloca o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja a nível de um pecado espiritual. Só que nós temos aqui o texto bíblico de Gálatas que diz que muitos desses pecados que ele chama aqui de espiritual está lá na obra da carne. Então é obra da carne, é obra da matéria, né? É do homem interior, do homem não regenerado, né? Do homem que ainda não foi transformado, um homem que ainda vive a sua velha natureza. Então é algo que está entre a carne e o espírito. Podemos dizer assim, certo? Então esses costumam ser piores pecados, eles são sutis e ninguém combate eles na igreja. A gente combate mais aqueles pecados visíveis, né? Prostituição, homossexualismo, aquele negócio todo. Então, além de prejudicar seus autores, afeta e destrói muitos relacionamentos, que é o que acontece, né? Nós temos aí Tiago capítulo 3, verso 13 e 16. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, ou seja, de separação e divisão. Tem muita gente por aí, inclusive dentro das igrejas evangélicas, que eu faço parte, sou pastor, que tem muito desse sentimento faccioso, né? De separação, de divisão, de briga, de confusão, de porfia. Então nem vos glorie nisso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sua sabedoria que desce do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca, é satânica, né? A inveja, a divisão, por qualquer que seja o motivo, irmão. Qualquer que seja motivo, seja ideológico, seja qualquer outro tipo de motivo político, né? Política, a gente vive nessa vibe política de separação e desagregação de famílias, porque um vota em A, o outro vota em B, um é de Satanás, outro é de Deus, e por aí vai. Aí a gente vai se dividindo, se brigando, se matando muitas vezes, perdendo amizades e quebrando relacionamento, porque nós estamos atolados nessas obras, nós estamos precisando de cura para o espírito, de cura para a alma, de cura para o corpo, né? Então esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Então é isso, tá? A raiz do pecado. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro, corpo, alma e espírito, de maneira holística a gente chama, né? O todo. A ordem para ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material
para o imaterial, do material para o imaterial. Por quê? Porque Deus, primeiramente, criou o corpo, que é material, e depois o imaterial. Mas a redenção veio no sentido contrário. Primeiro se restaura o imaterial, que é a alma e o espírito, e depois, por fim, o corpo ele vai ser restaurado. Então é imaterial, a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama o coração, de coração, né? Que é o pecado que fica enraizado, como diz lá Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus 15, 19. Porque no coração procede os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, é do coração, a doença da alma, né? De lá que procede todas essas coisas. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas obras da carne, ou das obras externas, exteriores, aquilo que eu faço, aquilo como eu me apresento, como eu me visto, né? Então tudo isso acaba tendo mais importância do que aquilo que está dentro da alma do ser humano. E esse é o nosso erro. Esse foi o erro de Samuel, quando olhou para todos os irmãos de Davi, viram os possíveis reis ali nos irmãos de Davi, mas Deus não via a aparência, Deus via o coração e sabia que quem tinha capacidade para governar e reinar sobre Israel era Davi, porque tinha um coração reto e puro, quebrantado, né? Vamos para a nossa última parte aqui do ponto 2, espírito, pecado e santificação, vencendo o pecado. A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e do seu poder santificador e salvador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operando em nós. Tá? Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Olha, eu espero que muitos crentes estejam realmente estudando a Bíblia Sagrada com sinceridade. Olha o que o texto diz, né? Revestir-se de mansidão e humildade. São o quê? Mansidão e humildade? Obras do Espírito, irmão. São obras do Espírito, está lá no fruto do Espírito Santo, a gente precisa produzir esse negócio, mansidão e humildade, porque falta muito crente muitas vezes, né? Às vezes quando o crente ele quer ser, meu irmão, ele é petulante, ele é arrogante, ele é. Porque ele acha que é o melhor do que todo mundo porque está com Cristo. Eu sou melhor do que o pecador lá de fora porque eu sou salvo em Cristo Jesus. E você não é melhor não, meu amigo. Você tem que ter humildade, você tem que ter mansidão, você tem que produzir fruto do Espírito Santo e ter sabedoria para ganhar almas para Jesus, né? Então, a arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Não deveria, mas é. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Jesus Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender, como diz 2 Timóteo capítulo 2, 24. Purifiquemos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando e santificando no temor do Senhor. Então vamos se converter, né? Regeneração e adoração, novo nascimento. E agora chega a parte da regeneração do novo nascimento, né? Como diz lá João capítulo 3, versos 5 a 8, que terei o prazer de mostrá-los. Como diz aqui, deixa eu pegar aqui, tá aqui, pronto. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga ou que eu passe a te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, e o texto continua, né? Ou seja, é necessário nascermos de novo, sermos regenerados. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso. Ele não entendia como o homem, olha a pergunta que ele faz, como um homem sendo já velho pode retornar ao ventre materno para poder nascer de novo, né? Então ele não entendia nada. Então, com espírito altivo, resistem à verdade, negam a inerrância e a infalibilidade bíblica, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Não podemos ter comunhão com os tais.
Em verdade e em verdade, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, né? Então, uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, um local de adoração, né? Mas a gente tem comunhão com Deus conforme as Escrituras. E as Escrituras dizem que não é ali nem acolá que nós vamos adorar a Deus. Não existe um lugar sagrado, mas um lugar onde a gente precisa ir lá cultuar a Deus. Não. Nós estamos agora livres desse local, né? Por quê? Porque agora a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Em espírito e em verdade, diz o texto, né? Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Jesus, nos dá um espírito quebrantado, sem esse afã de fama, de querer ser glorificado pelos homens, que nasce em nós, um espírito, por exemplo, como de Paulo, de Silas, como de Pedro, né, que faziam milagres, as pessoas chegavam, vamos aqui levantá-los para poder adorá-los, porque fizeram um grande feito, eles curaram um paralítico lá na Porta Formosa, vamos lá, eles fizeram um grande feito. Aí Pedro diz assim, olha, por que vocês estão falando com a gente como se a gente tivesse feito um grande benefício, uma grande coisa? A gente não fez nada, nós somos pecadores, comedores de feijão igual a vocês. Nós não fizemos nada com esse homem, mas o nome de Jesus fez. Então, meu irmão, eles puxaram a glória para Jesus. Olha, a glória não é minha, então pare de me seguir, pare de dizer que eu sou extraordinário. Mas o que é que acontece hoje? Muitos pastores querem ser chamados de extraordinários, querem ser chamados de homens de Deus, e na mais arrogante e orgulhosa forma de ser, né? Homem de Deus, mas querendo que o seu saco seja puxado. A verdade é essa. Então, gente, vamos aprender com os textos bíblicos, com a escola bíblica dominical, né? Conclusão: o âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada para o céu. Glória a Deus! Novo nascimento a gente precisa. A igreja evangélica brasileira precisa nascer de novo. Ô Jesus, é tão pesado isso. Quem é tu para falar isso? Muita gente vai dizer, quem é você? Eu não sou ninguém. Mas eu sou uma pessoa que consigo ter um pouco de consciência crítica, sabe? De pensamento crítico em relação a mim, primeiramente, em relação àquilo que eu vejo na igreja evangélica brasileira hoje. E espero profundamente que o Espírito Santo também faça isso em você. Nós precisamos voltar a ter humildade e mansidão. Urgentemente, a gente precisa de humildade e mansidão. Ao longo do caminho, a gente pode cair, se desviar, sair um pouco dos caminhos, mas a gente pode retornar. A gente pode se arrepender de tudo aquilo que nós estamos fazendo em nome de Deus. Em nome de Deus. Porque Paulo perseguia a igreja de Jesus em nome de Deus, e ele estava errado. E por que a gente não pode estar errado, mesmo que a gente esteja fazendo em nome de Deus, hein? Então é isso, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa iluminar a sua mente e recuperar em nós um pensamento crítico. E eu te espero no próximo vídeo.